Olá, retomando os nossos programas diários com o nosso Bom Dia Investidor, hoje quinta-feira, dia 15 de agosto, e eu vou ter que começar dizendo que a situação está mesmo sinistra nos mercados de risco em todo o mundo. Isso depois das fortes quedas de ontem, hoje ainda temos um quadro bem negativo. Só para lembrar, ontem a Bovespa encolheu 2,94%, conseguimos ainda manter o patamar dos 100 mil pontos, em 100.258 pontos, o Dow Jones com queda de 3,05% e o dia volta a ser de queda nos principais mercados acionários do mundo, com uma forte aversão ao risco, principalmente logo em seguida a abertura dos mercados na Europa. A Europa ainda abriu o dia em alta e agora cai forte. Por trás de tudo, a percepção de que a economia global pode começar a desacelerar e muita confusão em muitos países diferentes. Querem ver? A China voltando a prometer que vai fazer contramedidas à tarifação adicional dos Estados Unidos de 10% sobre aqueles 300 bilhões de dólares. A oposição no Reino Unido querendo derrubar o primeiro-ministro por conta de não aceitar um Brexit sem acordo com a União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia. A China ameaçando intervir em Hong Kong, e essa intervenção tem feito com que Donald Trump, inclusive, tenha um pé atrás com relação à China, dizendo que quer ver como é que a situação se desenvolve por lá. A confusão também na Itália, com eventual antecipação das eleições, já que o partido da Liga Norte e o Movimento 5 Estrelas não conseguem se entender. Na Argentina, terceiro maior parceiro comercial do Brasil, importante parceiro comercial, nosso vizinho, com uma vitória de Fernandes, que é o preposto de Cristina Kirchner, nas primárias da Argentina. Então, um quadro bastante complicado também por lá. Para suavizar um pouquinho, Donald Trump tem dito que, abrindo a possibilidade de que pode conversar com Xi Jinping, dizendo que ele é um grande estadista, mas ao mesmo tempo esperando a definição com relação a Hong Kong. Além disso, tivemos uma suavização logo na segunda-feira em função da liberação de alguns artigos eletrônicos, alguma comercialização com empresas de eletrônico e que acabou puxando o mercado na segunda-feira, como vocês se lembram. Aqui, muita falação, muita conversa com relação a suavizar o teto de gasto, aquela limitação de gastos do governo, sem estar preparado, e isso certamente traz dificuldades para colocar novamente a economia no rumo, além de, claro, prejudicar bastante a atuação da equipe econômica de Paulo Guedes. Teríamos ainda, diante disso, as bolsas da Ásia, que trabalharam com comportamento misto nas que operaram na sessão de hoje, mas a Europa, que começou em alta, agora reverteu para a queda. O mesmo acontece com o índice futuro do mercado americano, acelerando perdas nesse início de manhã. Aqui, não deveríamos perder o patamar dos 99 mil pontos e estamos bem perto disso, fechamos a 100.200 pontos, arredondando, sob pena de mercados desacelerarem ainda mais forte, com forte aversão ao risco. E eu lembro que nesse mês de agosto já saíram recursos de investidores estrangeiros acima de 6 bilhões de reais, no ano acima de 17 bilhões de reais de saída de recursos da Bovespa. Falando um pouco de alguns dados que saíram ao longo do dia, na China tivemos durante a madrugada o preço de novas residências, que acabou subindo 10,1% anualizado, e também o PBOC anunciando a injeção de recursos. O PBOC é o Banco Central da China, anunciando a injeção de recursos de crédito de médio prazo de 400 bilhões de yuan. Falando um pouco de Brasil, a nossa B3, o volume negociado no mês de julho subiu 5%,
para 16,7 bilhões de reais de negociação média diária, e o que é mais positivo, 1.200.000 clientes ativos na Bovespa. Aqui, a Câmara ontem aprovou o texto base da criminalização de abuso de autoridade, e isso certamente vai ser um pé atrás de todos os juízes do Brasil e, de certa forma, interfere também na atuação da Lava Jato. Na agenda de hoje, nos Estados Unidos, vamos ter indicadores com capacidade de mexer com os mercados, saem as vendas no varejo e a produção industrial do mês de julho, e no México vamos ter a decisão sobre política monetária, muito provavelmente o México aproveitando para reduzir taxa de juros. Expectativa para o dia, certamente a Bovespa pode ter um dia complicado, seguindo os principais mercados do mundo, mesmo com todas as quedas recentes, principalmente das ações blue chips, os juros com viés de queda para o dia de hoje e dólar também operando com viés de queda, podendo realizar um pouco em cima das altas recentes. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 1,59%, Paris caía 1,32%, Frankfurt com queda de 1,74%. Petróleo WTI, também diante da desaceleração da economia global, caindo 2,06% em Nova York, barril cotado a $54,09. Euro sendo negociado em alta a 1,115 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com forte queda, o que demonstra toda a aversão ao risco, uma queda de mais de 5%. Taxa de juros dos títulos de 10 anos a 1,52%, e eu lembro da inversão da curva, subindo nos títulos longos, caindo mais nos títulos longos do que nos títulos mais curtos, 2 anos contra 10 anos. E mercados futuros americanos, o Dow Jones trabalhando com queda de 0,59%, Nasdaq perdendo 1,02%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bom dia a todos, bons negócios, e nós vamos estar de volta no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.